Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão do Viana Cidade Desporto. No programa de hoje vamos estar à conversa com a nadadora Ana Pinho Rodrigues e com o treinador Rafael Ribas, da Escola Desportiva de Viana. Vamos olhar um pouco do percurso que têm feito e também olhar para o futuro e os objetivos que faltam alcançar. É já a seguir, mas antes disso vamos olhar o fim de semana desportivo. Começamos pelo Voleibol Clube de Viana, que joga este fim de semana em Matosinhos, frente ao Leixões, no jogo da 14ª e última jornada da segunda fase. Depois de uma boa primeira fase, em que conseguiu garantir a manutenção, a equipa vianense teve uma segunda fase atribulada e procura agora terminar com um triunfo. A partida joga-se este sábado a partir das 5 da tarde. No futebol, o Vianense vai a Faf procurar repetir o triunfo conseguido no início da época. A equipa de Rogério Brito vive um momento positivo, com 7 pontos somados nos últimos 3 jogos, e procura agora dar uma prenda aos adeptos na semana em que o clube assinala 126 anos de história. O jogo realiza-se este sábado a partir das 3 da tarde e conta, como sempre, com o relato na emissão da JCFM. Este fim de semana há ainda basquetebol. O CB Viana vai à Figueira da Foz defrontar o ginásio figueirense na 4ª jornada da segunda fase. A formação vianense perdeu na última jornada na recepção ao Beira-Mar e ainda está à procura da primeira vitória. A partida disputa-se a partir das 9h30 da noite. E este é também um fim de semana em que Viana do Castelo acolhe a Final Four da Taça de Portugal masculina de basquetebol, uma prova que conta com a presença de Benfica, atual detentor do troféu, Clube Desportivo da Póvoa, Futebol Clube do Porto e Imortal Basket. O pavilhão municipal José Natário é o palco de todas as decisões. No sábado, as meias finais, que opõem o Benfica ao Clube Desportivo da Póvoa e o Futebol Clube do Porto ao Imortal Basket, estão agendadas para as 3 e 6 da tarde, com a grande final a disputar-se no domingo às 5 da tarde. E depois da análise ao fim de semana desportivo, vamos à conversa com Ana Pinho Rodrigues e Rafael Ribas, da Escola Desportiva de Viana. Obrigado, Ana e Rafael, por estarem aqui hoje no Viana Cidade Desporto. Começava pela Ana. Ana, tu és de São João da Madeira, vieste cá parar e já vamos descobrir e perceber como vieste cá parar, mas foi lá que nasceste e foi lá que começaste o teu percurso na natação. Como é que surgiu esse gosto, essa paixão? Então eu comecei em São João porque acho que, como todos os pais, querem que os filhos aprendam a nadar, não é? Ou seja, eu tinha mais ou menos 3, 4 anos talvez e a minha mãe levou-me para a escolinha de natação para aprender a nadar. Como eu também estava doente algumas vezes, o médico aconselhou fazer natação, então juntou-se aí o útil ao agradável. E depois, inicialmente não era muito fã da natação, confesso, e nas aulinhas até me custava largar a minha mãe e ir ter com o professor e tudo mais, mas depois comecei a ganhar algum gosto. Comecei a gostar só de nadar, estar na natação, estar com as minhas amigas na natação, e foi surgindo de forma natural, ou seja, depois fui passando de nível, todos os anos mudava de nível, até que houve uma proposta, quando eu tinha 6 anos, se não estou em erro, do meu treinador na altura, lá em São João da Madeira, em que ia formar uma equipa de pré-competição para nos preparar então depois para competirmos, e foi aí que foi surgindo o bichinho. E lá está, quando surgiu esse convite é porque também já se via que havia aí qualquer tipo de potencial, embora ainda estejamos a falar de uma criança pequena, mas o certo é que depois com a competição também começaste a dar nas vistas desde cedo e houve algum momento que, mais do que se calhar para os outros, para ti começou a fazer sentido prosseguir algo mais na natação, que não fosse só aquele hobby de complementar. Quando é que percebeste que poderias competir ao mais alto nível? Eu acho que foi logo nas primeiras competições a nível nacional, em que eu, em Infantil B, que é um escalão jovem ainda, não é? Eu estava, lembro, no 5º ano, acho eu, e tínhamos um campeonato nacional no final da época e eu nem tinha bem noção ainda de nada, não é? Ou seja, nem percebia nada de recordes nacionais, nem de títulos nacionais, e lembro-me que quando fui para essa competição eu já estava colocada, não sei, por séries, não é? Eu já ia na última série com as mais velhas e achei que era bom, mas eu, como gostava de competir, nem
estava só para dar o meu melhor e para ir para competir com elas, para não lhes facilitar a vida, foi um bocado por aí. E então, nesse ano, estabeleci logo um recorde nacional dessa faixa etária de infantil B e lembro-me que comecei a sentir aí, acho que foi o meu primeiro impacto, que comecei a perceber que realmente eu era muito boa na natação e era muito boa principalmente a bruços, mesmo noutros estilos como o crawl também me comecei a destacar. E depois lembro-me que em 2008, ou seja, sensivelmente 2 anos depois disso, 2, 3 anos depois disso, quando foram os Jogos Olímpicos em Pequim, eu estive acordada as madrugadas todas a ver os Jogos Olímpicos, a ver a competição, e era uma miúda, não é? E lembro-me perfeitamente de olhar para aquele evento e pensar, um dia quero estar ali. E no ano seguinte, isso foi durante o mês de agosto, depois em setembro, quando voltamos a iniciar a época, eu lembro-me que tinha isso na minha mente sempre, ou seja, estava a tentar nadar como elas e como eu as tinha visto nadar, e isso ficou ali gravado em mim, e a partir desse momento eu tive esse sonho de querer estar nos Jogos Olímpicos. Curiosamente, era para onde eu ia logo a seguir, porque aos 18 anos foste a Londres, aos Jogos Olímpicos de Londres. Sim. Como é que foi esse momento? Sabemos que normalmente ouvimos os atletas, independentemente da modalidade, que dizem que o grande sonho é estar nos Jogos Olímpicos. E tu, logo aos 18 anos, já com uns anos de competição, como falaste, que começaste cedo também a perceber que podia dar para algo mais, mas como é que é, aos 18 anos, cumprir esse sonho? Eu consigo ver aspectos positivos e negativos nisso, não é? E também vou abordar um bocado, que acho que é importante também passarmos essa mensagem. Ou seja, na minha cabeça eu tinha isso em todo o lado, de que eu queria estar nos Jogos Olímpicos, e já naqueles, ou seja, já aos 18 anos eu não conseguia ver outro caminho que não fosse esse. Eu trabalhava todos os dias com esse objetivo, até podemos dizer que era quase uma obsessão saudável, não é? De querer estar lá e abdicar de muita coisa, que eu estava no 12º ano quando isso aconteceu, não é? Ou seja, abdicar da saída de finalistas, não é? E de bailes, também tive uma competição no baile de finalistas, ou seja, isso também não aconteceu, das saídas com os amigos, tudo coisas que não vejo como sacrifícios, porque era algo que eu tinha que fazer para chegar ao meu objetivo. E depois na altura foi por rankings, ou seja, eu tive que esperar mesmo até à última, até quase a ida para os jogos, para saber se realmente tinha ia entrar ou não, até que depois recebi a chamada em que se confirmava que estava nos jogos. Eu só tinha 18 anos, não é? Ou seja, tudo até lá tinha corrido super bem e é uma experiência indescritível. E quando cheguei lá, claramente não estava preparada para aquilo que estava a acontecer, mas simplesmente nadei a aproveitar o momento. E depois disso senti que foi difícil voltar a criar objetivos e daqui a 4 anos há outros jogos, não é? Ou seja, sempre estabeleci objetivos a curto prazo, mas sinto que foi um bocadinho difícil para mim depois lidar até às vezes com algumas frustrações de coisas que não corriam tão bem, porque depois já sou sénior, não é? Ou seja, já começa a ser cada vez mais difícil melhorarmos os nossos tempos, e acho que isso também levou com que fosse difícil depois lidar com frustrações, de perceber que se calhar não conseguia alcançar os objetivos já que me tinha proposto. Ou seja, obviamente que foi o culminar de um sonho que eu tinha, mas depois sinto que também o pós foi difícil de lidar. E isto, e corrige-me se eu não estiver correto, mas pela idade, coincide com a altura em que terminas o secundário, também há um percurso académico que quiseste seguir, porque acredito que também fosse uma prioridade, porque a vida de atleta é sempre, por muito bem sucedido que seja, a carreira dura 10, 15 anos, digamos em idade sénior, e já esticar muito, porque na natação acredito que não seja bem assim, mas foi algo que tiveste cuidado, foi nesta altura em que também entraste para a universidade? Foi exatamente no 12º ano, em que tinha exames nacionais, tudo mais, e tinha dificuldade efetivamente em gerir as coisas, e quando é que se deixava as coisas, se entrava logo na faculdade ou se então dava um stand-by depois e entrava a seguir, e foi aí que tive que tomar opções, não é? E eu queria depois no ano a seguir também ir para o Futebol Clube do Porto, e aí tomei a decisão então de deixar em stand-by a entrada na faculdade e apostar um bocadinho mais na parte da natação, já
se bem que já tinha vindo a apostar na natação durante o resto dos anos, mas sempre tive muito cedo na minha cabeça o que é que queria fazer, e a psicologia também sempre esteve como a área que eu queria. E lembro que na altura, quando escolhi até a entrada para o 10º ano e a área que queria seguir, eu queria seguir humanidades, não era ciências, mas depois deram uma volta, se calhar não tens a certeza do que é que tu queres seguir e o que é que não queres, e então eu acabei por ir para ciências, que não me arrependo, que me ajudou bastante na faculdade, a verdade seja dita, e então foi isso, ou seja, eu sempre sabia que queria ir para a psicologia. Também sempre tive muita ideia da psicologia associada ao desporto, ou seja, a psicologia do desporto sempre foi aquilo que eu quis, e sabia perfeitamente que enquanto atleta não ia conseguir viver da natação para sempre, não é? A natação é um desporto amador, e agora eu acho que começa a mudar um bocadinho, mas nessa altura então não se falava sequer da natação de outra forma. E como é que foi esse desafio de conciliar os estudos com a carreira profissional, a carreira desportiva, neste caso? Não foi fácil, infelizmente nós aqui em Portugal ainda não temos uma mentalidade como os Estados Unidos, não é? Em que a escola se adapta e a faculdade se adapta aos treinos e à nossa rotina diária. Eu tinha estatuto de alto rendimento, ou seja, permitia-me escolher os meus horários, o que ajudava nesse sentido. Mas depois, por exemplo, se eu tinha que faltar ou se tinha que fazer alguma alteração em termos de testes, eu tinha exatamente o mesmo estatuto que um trabalhador estudante, por exemplo. Ou seja, não havia nenhuma regalia a mais, ou seja, eu tinha que fazer exatamente o mesmo que os outros estudantes tinham que fazer, e a única coisa que me permitia era, quando estava em estágios, a minha falta de ser justificada pelo meu estatuto e escolher os horários. E havia professores que eram compreensivos e havia professores que não eram tão compreensivos. Então foi bastante difícil de gerir, e depois, em 2016, quando eu fiz a segunda tentativa também de ir aos Jogos, aí deixei metade do ano como congelado para tentar ir aos Jogos novamente, que não consegui depois entrar, mas foi difícil conciliar as duas coisas, não vou mentir. E com o fim dessa etapa académica também houve alterações bastante significativas na tua vida pessoal e mesmo a nível da tua carreira desportiva. Vieste cá para cima para o Minho, mas já lá vamos. Antes disso, vamos introduzir aqui o Rafael também na conversa, e faço-te uma pergunta semelhante à que fiz à Ana para começar. Qual foi o teu primeiro contacto com a natação? Foi um bocado, antes de mais, obrigado pelo convite. Foi um bocado semelhante ao que a Ana explicou. No caso dela também foi, na altura, com 5, 6 anos, comecei em Cerveira, depois fui para o Ancorenses, e aí fiz a parte da minha formação ali até aos 10, 11 anos, e depois aos 12, em infantil 2º ano, mudei-me para a Escola Desportiva de Viana, onde ainda estou atualmente, não é? E foi o processo normal, aconselhamento médico na altura, fazer exercício, depois as coisas começaram a ficar sérias, que os resultados também começaram a aparecer, começámos a treinar todos os dias. Tenho um irmão 4 anos mais novo que também ingressou na natação, ou seja, começámos a ganhar o gosto pela competição. Depois o facto de ter saltado de Cerveira para Ancorenses para a EDV foi para ter melhores condições, ter uma equipa, e pronto, até aos dias de hoje. E até que idade é que praticaste enquanto atleta? Enquanto atleta, competi até ao meu 5º ano da faculdade. Eu tirei Engenharia Civil na Universidade do Minho, e foi até mais, os últimos 3 anos, já foi mais como atleta universitário, ia ajudando o clube, por exemplo, nos nacionais de clubes, uma prova que é por equipas, a nível de absolutos, mas depois ia mais, eu tirei o grau 1 de treinador na altura, no meu 3º ano da faculdade, e foi nessa altura que eu comecei a dar mais importância ao aprender para um dia ser treinador do que propriamente o tempo como atleta. E exatamente, focaste aí enquanto treinador. E quando é que surgiu esta primeira possibilidade de treinar, ter esse contacto com os mais jovens? Acredito que tenhas começado também. Por acaso não. Começaste Comecei por adultos. Logo um desafio mais a sério. Mas já lá vamos. Certo. Mas como é que surgiu esta oportunidade então? Eu sempre fui um curioso. Eu desde que era atleta, que sempre questionava, e às vezes questionava até o próprio treinador, tinha conversas com o próprio treinador o porquê das coisas. E na altura, na faculdade, eu era, lá está, como eu disse, atleta universitário em Guimarães, e surgiu a possibilidade de ir para treinador da faculdade.
só que por isso era preciso o grau 1. Então foi daí que eu fui tirar o grau 1 ao Porto e comecei a dar aulas aos atletas universitários, uns federados, outros alunos universitários que não sabiam nadar, ou seja, eu tinha ali vários níveis que me fez evoluir bastante como técnico, porque tive que ensinar desde adultos que não sabiam nadar a atletas que queriam ser campeões nacionais universitários. Ou seja, foi um ótimo desafio e foi aí que começou também o gosto pelo ensino e até mais pela competição, que eu sou mais treinador que quer performance, é mais vocacionado para a performance e não tanto para o ensino, mas acho que o facto de começar pela base e pelo mais difícil, porque também já passei por ensinar crianças e a complexidade é completamente diferente. E acho que sim, acho que foi bom ter começado por aí e depois aos pouquinhos acabei o curso. Quando voltei para cá procurar trabalho na área da engenharia, surgiu a oportunidade da Escola Desportiva de Viana. Comecei também com aulas na parte da formação nos cadetes e também aulas na parte do ensino, comecei por aí. Depois surgiu a oportunidade em 2014 de um grupo de infantis em Âncora e depois estive com eles até que ainda atualmente um dos infantis que eu apanhei com 10 anos é meu treinador adjunto neste momento, o Guimarães. Ou seja, dei continuidade desse grupo até júnior e depois já há 2 anos surgiu a possibilidade de dar o salto como diretor técnico aqui para Viana, em que fundimos os 2 grupos, que havia o polo de Âncora da EDV, que era nas piscinas de Âncora nós apanhámos o pessoal do Conselho de Caminha, que pertenciam ao clube da EDV, e havia o polo de Viana, da Escola Desportiva de Viana. E então nós este ano fundimos os 2 grupos, eu assumi a direção, o ano passado assumi a direção técnica e agora estamos num bom nível nacional e já a fazer bastantes provas a nível internacional. Disseste que gostas mais da vertente de treinar para a performance. E estás aqui com a Ana, que é provavelmente a atleta mais se calhar, no nível superior que já treinaste. Se calhar, sem dúvida. E como é que surgiu, como é que os vossos caminhos se cruzaram? E aqui há a particularidade porque isto ainda não foi diretamente mencionado, mas vocês, para além de treinador e atleta, são também marido e mulher. Correto. Como é que vocês se juntaram aqui especificamente na parte profissional, mas também de forma também o vosso laço pessoal pode ter levado a isso? Sim, eu e a Ana já nos conhecemos desde 2009, provavelmente. Foi a primeira altura em que contactámos. Depois só quero conhecer de piscinas, uma pessoa conversava na piscina, passava, partilhava alguns momentos, pronto. Depois em 2015 a Ana estava mais ou menos já a acabar o curso nessa altura, ou ainda estava a estudar, mas nós depois já estávamos com alguma visão do que é que poderíamos vir a fazer no futuro. A Ana depois, entretanto, terminou o curso mais para a frente, surgiu a possibilidade de começar a procurar trabalho e apareceu a oportunidade também que eu já estava com a equipa sénior e na altura até treinava o meu irmão, que acabou por também ser um atleta de alta competição, campeão nacional, recordista nacional, que também estava a treinar comigo em 2019. Em 2020, então, surgiu a oportunidade da Ana, fechou o curso, apresentou a tese e mudou-se comigo pela Vila Praia de Âncora. E o objetivo na altura era consolidarmos não só a nossa vida profissional, familiar, de casal, e também a parte desportiva. E arriscámos. Porque assim, a Ana, quando veio treinar comigo, já tinha um palmarés pelo treinador anterior, o Luís, e o clube onde ela já tinha estado, no Futebol Clube de Porto, no São Joanense, no Estamos Juntos. Ou seja, já vinha com um currículo enorme, a responsabilidade era grande, mas aceitei o desafio e tem corrido bem até agora, sim. E falaste justamente no ponto seguinte que tinha aqui previsto, porque em 2020 lá está, quando se dá essa transformação, com a Ana a concluir os estudos, quererem estabilizar-se e começar a pensar no futuro a longo prazo. A escolha de vir para Viana foi algo natural e algo que fez sentido já a pensar também no pós-carreira, Ana? Sim, eu também acho que é sempre interessante mencionar que isso foi uma altura pós-Covid em que foi extremamente difícil e depois
o Rafa estava cá em Viana, não é? Eu estava em São João da Madeira e não nos pudemos ver durante muito tempo, e para mim essa altura foi uma altura também em que estive parada, as piscinas estavam fechadas, estava tudo fechado, não é? E foi uma altura grande de reflexão, e foi onde eu pensei que quando quisesse voltar a retomar os treinos e voltar a nadar, queria voltar a sério no sentido em que, ok, eu tentei tudo aquilo que podia tentar na minha carreira para evoluir, para melhorar, e eu conheci o trabalho do Rafa de para trás, com o irmão dele, o que ele tinha conseguido alcançar, e nós acima de tudo somos hoje apaixonados pela natação, então conversamos muito sobre tipos de treino, sobre provas, sobre tudo, e então eu estava com vontade já de trabalhar com ele, para além de sermos um casal, obviamente, e então depois, em 2020, tomei essa decisão. O Rafa já trabalhava, não é, na área de Engenharia Civil, já estava como treinador na EDV, eu estava a acabar o curso, não é? Ou seja, fazia todo sentido eu vir para cá, e sempre foi uma zona que eu gostei muito, portanto juntou-se o útil ao agradável, e então abriu-se uma oportunidade na EDV também de eu vir para cá, e eu, como queria treinar com o Rafa, foi essa a única opção. E pelo que vejo, e também pelos resultados que tens vindo a conquistar nos últimos anos, não vieste propriamente com uma mentalidade de vou para lá porque é onde quero construir a minha vida no pós-carreira, e agora ajudo também, se calhar, as gerações, as novas gerações. Sim. Também ajudas no processo de formação. Não vieste com um projeto propriamente de fim de carreira, mais de ajudar a formar, vieste ainda para conseguir muita coisa, vieste com objetivos ambiciosos. Sim, e não foi fácil no início adaptarmos um trabalho completamente diferente e termos os dois que dar a cara, não é? De repente as pessoas, os holofotes estavam em mim e à espera de ver o que é que eu ia fazer com essa nova mudança, e demorámos uma época a conseguir acertar as coisas, e depois logo nessa primeira época no final conseguimos bater o recorde nacional aos 100 metros bruços, e acho que a partir daí foi um boost enorme para eu perceber também que ok, ainda tenho muito para dar, e o Rafa sempre me passou muito essa crença em mim também, de que eu sei que ele é o primeiro a dizer-me se eu já não tiver mais nada para dar, não é? Porque é a pessoa que está mais próxima de mim e que não me vai deixar estar ali só por estar. E então fizemos os dois esse pacto de ainda há muita coisa para fazer, ainda tens muito para mostrar, e essa foi sempre a mentalidade e ainda é. E foi nesta fase que já falámos do grande objetivo dos atletas, que normalmente é estar nos Jogos Olímpicos, mas foi também nesta fase que cumpriste outro objetivo de carreira que ainda não tinhas conseguido até então, a presença nos Mundiais, e ainda mais especificamente a presença nas meias finais mundiais. Conseguiste recentemente, agora em fevereiro, no Qatar. És uma nadadora com muitos títulos a nível nacional, muitos recordes, nem me atrevo aqui a precisar, mas a realidade é que isso, às vezes podemos pensar que um atleta que almeja chegar a uma meia final do Mundial pode às vezes parecer pouco ambicioso, mas a realidade da natação portuguesa faz com que isso, mesmo esse objetivo, seja algo bastante ambicioso. Foi algo. Quando é que isso começou a ser um objetivo mais claro na tua cabeça? E aqui também incluo o Rafael, peço desculpa, o Rafael, porque acredito que também a partir de certa altura as decisões são sempre tomadas a dois. Claro. Pronto, nós na época passada correu muito bem e estávamos a fazer tempos assim ridículos, e foi ali mais ou menos em maio, no meeting do Porto, em que eu fiz 37 aos 50 metros bruços, e nós, estando atentos assim mais ou menos ao panorama a nível mundial, achámos que era possível eu conseguir meia final aí já o ano passado no Mundial de Fukuoka, em julho, e depois tivemos um estágio incrível também na Turquia com a seleção, que deu para treinarmos muito bem, e então íamos com essa ideia, com essa mentalidade para lá. Depois infelizmente eu fraturei o braço, o cotovelo, antes de nadar,
e não conseguimos perceber se, porque depois não fui nadar, eu fui nadar os 100 metros a tentar ver o que é que conseguia, porque eu tinha muita vontade de estar na competição e nadar, mas depois os 50 metros não conseguimos e foi difícil para nós lidar com essa frustração, mas ajudou-nos pelo menos a ver que o meu tempo entrava, ou seja, exatamente. Sim. E nessa altura o que ficou é como se tivesse ficado uma espécie de uma gaveta por fechar, porque nós na bancada estávamos a ver os 50 bruços no Mundial do Japão e o tempo que a Ana tinha feito numa altura de carga até que não estávamos descansados, um mês antes, ou um mês e meio antes, era suficiente e ficava às portas da final num campeonato do mundo. Ou seja, a Ana nunca tinha estado presente num campeonato do mundo, muito menos numa meia final num campeonato do mundo ou até trabalhar para uma final. E na altura nós sabíamos que ia haver este Mundial aqui em fevereiro, mas também parecia um pouco irrealista o facto de nós, 4 dias antes de nadar os 100 bruços, a Ana estava a nadar para possivelmente fazer meia final aos 100 bruços também, estava muito, muito forte, fraturou o cotovelo e 5 minutos depois de fraturar o cotovelo os sonhos desvaneceram todos, nós ficámos completamente impotentes e criou-se a dúvida se ela poderia estar 6 meses depois no Mundial de Doha, que foi o que tivemos agora, porque uma fratura é sempre uma fratura, a recuperação é uma incógnita. A partir daquele momento, e isso acho que é uma das nossas maiores forças dos dois, é que nós não perdemos tempo a equacionar e se eu tivesse nadado e se... Não, a partir do momento em que a Ana está com o braço ao peito, o nosso objetivo foi só começar a trabalhar na recuperação. E passámos as férias de verão, que não foram férias todas, em fisioterapia, reforço muscular, para que em setembro começássemos a fazer algum trabalho fora d'água. E acho que só quem esteve connosco lá diariamente é que consegue, a equipa principalmente que esteve connosco, os atletas, os pais, os físios, toda a gente que esteve envolvida é que sabe o processo gradual que foi até a Ana chegar agora a fevereiro, e por isso é que esta meia-final a Ana nadou a 30 e tal centésimas pior que o tempo que tinha feito em maio em carga, naquele tempo que daria a meia-final, mas para nós soube muitíssimo mais, ou foi muito mais valioso o tempo que a Ana fez agora com todo o processo de recuperação que nós tivemos, e esta meia-final soube uma medalha autêntica. É algo fantástico, e acho que deve servir de exemplo parece um clichê, não é? Quando nós dizemos o impossible is nothing e que devemos nunca desistir, mas quando a pessoa parte o braço no Mundial, a vontade é mesmo arrumar. Já tens 29 anos, mais vale dedicar-te a outra coisa. A recuperação de uma atleta de 29 anos não é igual a um 18 ou 17. Ou seja, o processo foi muito difícil, tivemos dúvidas, obviamente, no meio destes 6 meses de recuperação e de voltar a subir para um nível de campeonato do mundo, não é? A Ana chegou lá e para ser meia finalista, as outras provavelmente não partiram o braço nos últimos 6 meses. E acho que foi um desafio, mas também foi algo que mostrou aos mais novos que acompanharam o processo, que com muita dedicação mesmo, porque a Ana é a primeira a chegar, a última a sair, mesmo com a idade que tem. Foi fantástico, e acho que foi uma aprendizagem para nós os dois e para toda a gente que esteve envolvida. Isto é algo que vos surpreende, mesmo sabendo todo o trabalho que está implicado, é algo que vos surpreende, tu teres conseguido esta, diria que se calhar segunda vida nesta fase mais avançada da carreira, quando se calhar já era normal que fosses, digamos assim, desaparecendo, os teus resultados não dessem para evoluir, porque é o normal, é o curso normal das carreiras, que a partir de certa altura o corpo deixa de responder da mesma forma e tenta-se desfrutar da modalidade, embora já não seja para conseguir grandes resultados. Foi algo que vos surpreendeu e neste caso mais diretamente a ti, Ana, que foste tu que falavas há pouco, que começaste a ver que os tempos davam para algo mais quando estavas na preparação para o primeiro Mundial de que falámos agora. Foi algo que te surpreendeu e que te fez acreditar que ainda tinhas uma última oportunidade para andar entre os grandes da natação, as grandes neste caso. Sim, gostei dessa definição da segunda vida, porque é mesmo isso que parece. Acho que é mesmo o que eu sinto e se calhar o que nós sentimos, não é? Sim, e eu acho que no início, no primeiro ano, se calhar que estávamos a trabalhar juntos, eu achei em alguns momentos que se calhar não ia ser possível,
que se calhar o meu corpo já não se adaptava a um tipo de trabalho diferente. Houve muitas vezes que eu duvidei e que o Rafa tinha que falar comigo várias horas, longas conversas de isto é um processo e vamos confiar no processo, não é? Até o momento que eu acreditei no processo e confiei no processo. E depois as coisas iam sempre surgindo e eu acho que à medida que eu ia conseguindo atingir os objetivos a que nos propunhamos, a confiança vai aumentando, não é? E vou pensando, afinal, eu ainda sou capaz de mais e continuo a sentir que ainda há coisas que eu ainda não fiz e que sinto que consigo fazer e acho que isso é muito bom. E no momento em que eu sentir que isso não é assim, acho que é o momento certo para, ok, vamos arrumar as botas agora, ou arrumar a touca e os óculos. Mas neste momento a confiança veio por aí, de começar a ter resultados, começar a perceber que afinal eu consigo competir a nível mundial, não é? E acho que são exemplos como esse, que neste caso quem ainda conhecer a tua história de forma um pouco mais profunda pode perceber todo este contexto, esta superação. Pode ajudar, mas mesmo que não conheçamos esta história, o facto de já estares numa competição ao mais alto nível, chegar a uma meia final e conseguir cumprir o teu objetivo, porque a natação portuguesa não é das melhores natações do mundo, mas ver exemplos como o teu, e agora mais especificamente também há o Diogo Ribeiro que começa a mostrar que também é um campeão e que vai às finais e quando vai lá, como ele diz, ganha logo uma medalha. Mas são estes exemplos que podem fazer também a natação crescer, sendo que podemos ser extremamente otimistas e dizer que podemos chegar onde quisermos, somos um país pequeno e chegamos onde queremos, mas sendo bem realista, são estes exemplos que permitem que se calhar comecem a surgir mais Anas, mais Diogos. Sim, falando no caso de Diogo em específico, tem dado uma visibilidade muito grande à natação e eu acho que é ótimo, que é algo que nós não tínhamos, não é? Não aparecíamos na abertura do telejornal. E tivemos já bons resultados na natação que as pessoas não sabem nem se lembram porque não tivemos esse mediatismo, então acho que é muito bom e acho que é muito bom para as gerações mais novas. Eu sempre disse isso, que não queria ser só mais uma atleta e gostava também de ser um exemplo e de poder deixar um bocadinho da minha história e inspirar outros atletas. Eu sinto que tenho feito isso de alguma forma no meu caminho, não é? Não me querendo gabar, mas também gabando, acho que tenho conseguido passar essa história e passar a mensagem, e sinto mesmo no clube. Eu gosto desse espírito de equipa quase como família, não é? Porque acabamos por ser um clube pequeno, não é? DV também não é um clube propriamente grande na secção de natação, mas temos tido resultados ridículos e acho que muito com a nossa energia e com o trabalho que estamos a fazer lá. Sim, acho que, pegando no que estás a dizer agora, acho que a natação nunca teve a visibilidade que teve, e acho que agradecemos também ao Diogo por estar a pôr a natação lá em cima, para também aumentarmos o número de praticantes que temos na formação, que já se começa a notar mais atletas inscritos na base. E acho que é fundamental também a parte do grupo que temos vindo. Acho que o que, pelo menos, falando um bocado do trabalho que fizemos, não é? Que eu fiz agora nos últimos 2 anos na EDV, foi um pouco também de mudar a mentalidade. Ou seja, a maior parte dos atletas que estavam na competição estavam para praticar um desporto e não para querer ter resultados de nível ou pensar na performance. E acho que foi um bocado mudar essa mentalidade, porque como eu disse no início da entrevista, o que me move mais como treinador é conseguir extrair de cada indivíduo, de cada atleta, de cada desafio que eu tenho, é conseguir extrair o máximo potencial que eles têm, e isso é o que me dá mais prazer e mais gozo. E obviamente que dói, obviamente que custa a todos, mas nos últimos 2 anos, atletas que não eram conhecidos, muitos deles nem a nível regional, e já conseguiram ingressar em seleções nacionais, já começam a pensar em talvez um internacional, tiveram títulos nacionais, pódios nacionais, e acho que isso depois também começa a motivar a base, que é algo que faltava. Porque eu quero que a base, que os cadetes, as escolas olhem para cima e vejam a Ana, vejam a Inês, vejam
um Filipe, vejam os atletas que já estão nas seleções nacionais e que queiram um dia chegar lá, porque acho que não só formamos atletas competitivos na natação, mas formamos pessoas competitivas depois na vida profissional. Isso é nisso que eu acredito, essencialmente. E lá está, é parte dessa responsabilidade, para além de ter os exemplos que se observam, que provavelmente são os que se calhar é a fatia mais importante, porque enquanto não se vir ninguém a chegar lá ao topo, é difícil acreditar que sejamos nós a fazê-lo, mas que também é o trabalho do treinador. E aqui falavas há pouco, Rafael, que a formação não é propriamente a tua, como é que eu posso dizer isto sem, não é o teu foco, focas-te mais na parte da performance, mas lá está, podes vir à parte da formação e focar nesse apelo, digamos assim, à performance. Se calhar pegarem jovens que estão na natação para praticar algum desporto, que é natação, curiosamente, também tenho pessoalmente essa sensação que é um desporto que é muito procurado para que os jovens se mantenham ativos, mas que depois há algo que não acompanha, para depois darem um salto, para serem mais competitivos. Os treinadores também desempenham aqui uma parte importante, porque para além destes exemplos que eles observam, também tem que ter alguém ali a dizer: podes ser tu a fazer como ele ou conseguir ainda melhor. Sim, é curioso o que estás a dizer, porque eu, mesmo com os mais novos e pegando desde os cadetes aos infantis, uma das coisas que eu implementei cá na escola, mas já fazia disso desde sempre, que é: qual é o teu objetivo? Uma folha A4 em que tem vários tópicos, e o último é: qual é o teu objetivo de carreira? Mesmo um miúdo. E inicialmente, antes de termos uma Ana, antes de termos os atletas que temos agora, passado 2 anos, o objetivo deles era nadar mais rápido, era praticar desporto, agora já se começa a ver participar nos Jogos Olímpicos, fazer os tempos do Filipe, ou fazer os tempos do Diogo Ribeiro, ou querer ter objetivos já de performance já em idades pequenas. E isso é um sonho que está sempre lá e os vai motivando todos os dias a ir para lá, porque a natação, há outros desportos também muito exigentes, mas eu falando do que eu conheço, a natação é muito exigente. E eles com 9 anos estão a treinar 5 vezes por semana. Ou seja, há poucos desportos em que já em cadetes, que é o escalão logo a seguir às escolas, já estão a treinar todos os dias. Eles em infantis com 10 anos estão a treinar 6 vezes por semana ao sábado de manhã. Ou seja, é um desporto muito exigente, e se nós, treinadores, não temos esse papel e não temos as ferramentas para motivar, porque eu um cadete ou um infantil, o meu objetivo não é que ele vá ao pódio num campeonato nacional, o meu objetivo é que ele goste de nadar. Mas para gostar de nadar, qual é a criança, atualmente, né, que estamos a viver tempos muito tecnológicos, não é? E que o pessoal gosta pouco de dar cabo do cabedal, mas como é que se motiva uma criança, e quem tem filhos saberá disso, com 8 ou 9 anos, para dar cabo do cabedal e gostar? Não existe. Tem que haver mais, tem que haver objetivos de tentar chegar a um patamar, olhar para cima e ter um exemplo. Quer o treinador, quer as equipas mais velhas, têm que passar um exemplo, e é isso que temos trabalhado na escola, e já começa a ver atletas de 9, 10 anos a escrever objetivos pela mão deles, a caneta, que também gosto que seja a caneta e não a lápis, a caneta, e que deixem lá registado, e que depois eu digo para eles a fixarem no quarto deles ou num sítio visível em casa, qual é o objetivo de carreira deles. E é curioso, porque aquilo começa a nascer ali algo que os vai prender, um gosto que os vai segurar lá e que vai se sobrepor a todo o esforço físico. E acho que estamos a formar atletas e pessoas com um caráter e um espírito de sacrifício que começa a ser fora da média, comparando com um adolescente ou uma criança, vamos chamar normal. E acho que é o principal do desporto, acho que também passa por aí. E já que estamos em objetivos, e uma vez estamos aqui também a aproximar-nos no fim desta conversa, gostava de vos perguntar também objetivos para o futuro. No caso da Ana, estás numa fase final da carreira.
o que é que ainda há até ao final da carreira para conquistar. Há aqui uma questão de Jogos Olímpicos, já para os Jogos de 2020, que depois foram, entretanto, adiados para 2021. Falavas que, eu li numa entrevista que até enquanto for possível, não é? Até pendurar as botas, como ainda há bocado disseste, que na natação não é uma boa expressão, mas até isso acontecer, vais tentar. Nessa altura dos Tóquio não aconteceu. Achas que ainda era a forma perfeita de acabar a tua carreira? Sim, nós somos muito de fazer objetivos degrau a degrau, não é? Ou seja, para não nos perdermos nesse caminho e para não tropeçarmos depois nos degraus intermédios. E agora nós temos o Campeonato da Europa na Sérvia em junho, e será nas datas em que fecham depois também esse apuramento para os Jogos Olímpicos. Portanto, é como eu dizia, ainda também me fizeram essa pergunta numa entrevista há pouco tempo no Qatar e eu disse exatamente isto. Nós agora estamos na reta final, não é? Ou seja, não vamos estar aqui com muitos esconder informação ou com muitos floreados. Nós vamos tentar, obviamente, até a última oportunidade, que será aí na Sérvia, e também temos objetivos grandes nessa competição, que é o Campeonato Europeu. Por isso o Mundial correu bem, agora é acertar o treino novamente, continuar a treinar bem e ver que resultados é que eu consigo alcançar lá, porque natação não é matemática, não é? Ou seja, pode acontecer muita coisa, não sabemos o que é que acontece, há muitos fatores atrás do bloco depois que nos podem afetar de alguma forma a nossa performance. Vamos tentar reduzi-los e estar lá numa melhor. E não sei quanto mais tempo queres competir, mas independentemente disso, o pós-carreira, já escolheste uma carreira na área da psicologia que também tem esta ligação ao desporto. É por aí que vais, mal acabes esta aventura enquanto atleta? Sim, eu também já o ano passado estive a estagiar, metade do ano passado estive a estagiar na Federação Portuguesa de Natação, já enquanto psicóloga de desporto, e depois acabei por ficar também lá a trabalhar já o ano passado, e este ano também já estou a trabalhar lá com os miúdos do Centro de Alto Rendimento de Rio Maior. Portanto, sinto que já estou a fazer essa transição, o que faz com que seja menos assustador. Ou seja, se me perguntassem isto há 2 ou 3 anos, se calhar a única maneira eu sair desta cadeira a correr, só de pensar em terminar a minha carreira, mas como estou a fazer uma transição assim gradual, sinto-me muito plena e confortável com essa decisão, e acho que sim, será a área da psicologia, que é uma coisa que eu adoro, quer seja na área da prevenção, da promoção de competências ou no desporto. Sim, e consigo visualizar já esse lado também. E o treinador Rafael, objetivos também nesta vertente profissional? Claro que tens a parte da engenharia que também desenvolves paralelamente, mas na área desportiva, o que é que ainda tens por conquistar? Acredito que ainda já tiveste aqui o prazer, já falaste do teu irmão, já falaste da Ana. Acredito que ainda tenhas objetivos não só de formar, mas também treinar grandes atletas ao longo da carreira, que enquanto treinador pode ser longa. Eu costumo dizer que a natação, eu tenho o meu trabalho a tempo inteiro da engenharia civil, depois tenho a natação, que é um gosto, obviamente que é uma fonte de rendimento, óbvio, mas é algo que dá muito prazer. E neste momento tenho um grupo que treina diariamente com a Ana, que eu chamo-lhe o grupo de alto rendimento da Escola Esportiva de Viana, que tivemos que formar com o pessoal que fez pódios e da Seleção Nacional, e são atletas do escalão de júnior, a maioria deles, e que estão bastante próximos de Campeonatos da Europa Júniores também. Ou seja, tenho a Ana, que estamos, como a Ana disse, a lutar por eventualmente uma final no Campeonato da Europa e tentar o apuramento para os Jogos até à última oportunidade, mas também sei que tenho uma equipa por trás com objetivos neste momento, que há 1 ano e meio atrás, mais uma vez, se lhes perguntarmos quais eram os objetivos deles, provavelmente era estar lá para não estar noutro sítio, estar a treinar natação para não estar noutro sítio, principalmente aos pais, era isso que eles diriam, provavelmente. E neste momento vejo-os muito motivados, vejo com objetivos Campeonatos da Europa, títulos nacionais, seleções nacionais. E isso também é algo que me motiva, porque se fosse a Ana sozinha e não tivesse equipa, a Ana saía, eu saía, e lá está, e seguia outro rumo. Mas neste momento tenho bons objetivos com os restantes atletas que tenho, uma vez que a Ana diga, olha, não quero mais.
E vais ter sempre aqui um braço direito para dar uma ajudinha para dar aquela máxima do liderar pelo exemplo. Será sempre aí uma boa arma, sem dúvida, uma boa ferramenta para usar nos treinos. Sem dúvida, um exemplo enorme para o resto da equipa. Ana, Rafael, obrigado por terem estado aqui a partilhar um pouco da vossa história. É sempre bom mostrar aqui o que bom se faz aqui numa zona como Viana, que ainda agora nestes mundiais estiveram representados não só com vocês, mas também lembro-me assim de repente com o Dr. Rui Escaleira. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Muito obrigado, nós também, foi um gosto. Foi mais uma emissão do Viana Cidade de Desporto. Já sabe, os destaques desportivos vianenses passam aqui na Rádio Jace todas as sextas-feiras às 9 da noite. Voltamos para a semana. Até lá. Jace FM.